você gosta de falar de negócios, então está no lugar certo. O meu nome é Luciano Copini e começa agora o programa Tendência. E hoje vamos conhecer Luciana Rondon, que é psicóloga, palestrante e psicodramatista. É isso mesmo, Luciana? Isso mesmo, um prazer estar aqui. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Conta pra gente um pouco o que é, em primeiro lugar, o psicodrama. O psicodrama é uma abordagem, uma metodologia dentro da psicologia. É mais uma linha dentro da psicologia, onde ele tem como objetivo principal resgatar a criatividade e a espontaneidade do ser humano. É um ramo da psicologia, da sociologia e do teatro. O psicodrama ele trabalha muito com a parte também de dramatização. Então envolve literalmente teatro. Sim. E como que funciona na prática esse trabalho? Existe envolvimento de atores ou o psicólogo interage diretamente? O psicodrama ele pode ser tanto na área clínica, como na área da educação, na área empresarial. Logicamente que a abordagem que vai ser um pouco diferenciada. O que nós fazemos? Nós trabalhamos, nós colocamos o ser humano a vivenciar situações, papéis, onde ele vai poder entrar, reviver e também depois olhar de fora o que ele representou. Então existe tanto ele atuando, como também nós chamamos de egos auxiliares, que são outras pessoas envolvidas. Por exemplo, dentro de uma empresa, onde nós vamos estar fazendo uma dramatização de uma situação, dentro de um treinamento. Então, é escolhido, nós chamamos de rede sociométrica também, as pessoas que... O protagonista, no caso, a pessoa que vai estar sendo trabalhada, ela vai escolher. E essa escolha já tem uma influência psicológica junto. Então, quer dizer, o funcionário ele pode contar a sua própria história através da dramaticidade e, dessa forma, trabalhar, por exemplo, relações interpessoais ou até aspectos motivacionais dentro de uma organização. Sim, porque também funciona como espelho. Ele vai se ver quando ele escolher alguém para estar sendo ele, por exemplo, e aí ele vai falar assim, nossa, mas é assim que eu faço? Então ele vai poder se enxergar. Se assustar porque esse olhar naquele momento mais delicado, né? Vamos fazer o seguinte, Luciana, nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Tendência e hoje estamos conhecendo um pouco sobre o psicodrama com a psicóloga Luciana Rondon. Luciana, você estava contando para a gente da importância do trabalho do psicodramatista dentro das organizações. Como que isso funciona em termos motivacionais ou até na parte de relacionamento interpessoal? Pois é, como o objetivo principal do psicodrama é resgatar a espontaneidade do ser humano e a criatividade, então quando nós entramos, por exemplo, numa organização para fazer um trabalho, acho que até o nome já ajuda, né? Porque a pessoa já recebe aquilo de uma forma assim, que vai poder se entregar mais, vai poder se soltar mais. Então, quando o psicodrama ele entra nessa abordagem, dentro, por exemplo, de um conflito na empresa, problemas de relações interpessoais, então, através da ação, né, dessa dramatização, as pessoas elas podem se colocar e também se enxergar. Perfeito. Eu acredito assim, na minha vivência, é muito diferente você falar do que você viver. Então, o psicodrama ele te proporciona essa possibilidade de você atuar como ser. Então, as pessoas, de fato, elas encenam. Elas encenam e é muito profundo, porque elas encenam e em alguns momentos ela realmente vive aquilo intensamente. Ela tem uma carga emocional que envolve. Dá um exemplo, algo que você já fez, algum trabalho que você já executou, para a gente ter uma ideia do resultado. Eu já dei uma palestra motivacional e durante a minha fala surgiu um colaborador e ele questionou alguma coisa da infância. Na hora eu olhei e falei assim, meu Deus, eu preciso mexer.
como que eu posso ajudar essa pessoa? Aí eu chamei essa pessoa ali na frente, era uma pessoa muito extrovertida também, e falei assim, escolha alguém para ser você quando criança. Ele teve aquele impacto assim, ele olhou os colegas e convidou. Aí eu falei, muito bem, agora abraça você quando criança. Aí ele deu um abraço nesse colega que era ele mesmo quando criança. E aquilo foi uma coisa assim, em segundos, mas fez diferença. E as pessoas têm essa facilidade? Isso numa palestra. É uma palestra. E as pessoas entram mesmo assim, tem facilidade ou existe uma preparação anterior? Não, logicamente que não é fácil a gente se entregar, né? Não é fácil a gente se expor. Mas existe todo um contrato que a gente faz antes, né? Todo um segredo de sigilo ali na exposição, onde todos vão poder estar colaborando para o crescimento, né? Mas não é fácil, nada assim, você expor sua vida não é fácil. Pela própria conotação, você se confrontar, de repente, com você mesmo, eventualmente, usando aquela expressão, olhar alguns esqueletos que estão dentro do guarda-roupa, nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Agora, dentro de um ambiente organizacional, a gente espera são algumas expectativas são esperadas, em relação especialmente ao desempenho. Como que o psicodrama pode contribuir no desempenho dos profissionais? A gente vai estar sempre focando alguns temas específicos e fazendo todo um trabalho. Logicamente que nem todo momento a gente está utilizando a dramatização, o psicodrama, né? Ele não é o tempo inteiro, é em algumas situações, né? Mas a pessoa tendo essa avaliação, vendo através, né, do outro como está desenvolvendo esse desempenho, o seu desempenho, ela tem uma catarse. O que é a catarse? Vamos dizer que a catarse é um momento de conscientização. É onde ela percebe aonde que ela está errando ou no que é que ela precisa mudar. É o cair a ficha? Cair a ficha. Perfeito. Isso acontece como fenômeno grupal ou seria mais voltado ao autoconhecimento? Ele vai indo assim para pessoa, né? Não é assim o grupo inteiro. Mas em algumas situações, alguns jogos, né, dramáticos, que também é uma linha do psicodrama e é muito utilizado, o grupo percebe como é que está indo, né, se desenvolvendo a dinâmica do grupo. Como assim? Como que é um jogo? Como vamos dizer, alguns chamam dinâmicas de grupo, né? E tem toda uma filosofia em cima, né? Toda uma teoria embasada. E o jogo dramático também são jogos, né? São dinâmicas, só que com a teoria do psicodrama. A conotação do psicodrama, Isso. que envolve encenações, etc. Você tem um caso para contar de algo assim que tenha sido bem interessante, um fenômeno de grupo que você acredita que tenha causado a diferença? Olha, eu posso ir até com um exemplo assim que aconteceu na minha vivência, quando eu estava fazendo minha formação. Pode ser? Pode. Então, porque são 5 anos de formação de psicodrama. E dentro de todas as aulas existem a terapia do grupo, que é muito profunda. E em alguns momentos a gente entra muito a fundo e eu fui para o meu nascimento. Então eu escolhi alguém para ser minha mãe, escolhi alguém para ser a Luciana que ia nascer, o parto em si. E foi assim, foi a coisa mais maravilhosa, porque eu me vi nascendo, eu pude compreender algumas situações, e assim que funcionou. Isso foi muito forte. Mas seria ter sido, com todo o contexto, uma regressão, literalmente?